Olá, é com muita alegria que começamos mais um Lagoinha Gerações. Esse trabalho que envolve a família como um todo e que tem como propósito promover o diálogo entre as gerações. Eu sou Richard Guerra. E eu sou Priscila. E, Deus nos permitindo, estamos hoje responsáveis por essa área. O que é o Lagoinha Gerações? Lagoinha Gerações é o Ministério de Família da Lagoinha Global. É o ministério que pensa e se preocupa em promover o diálogo desde a criança, passando pelo adolescente, pelo jovem, pelo adulto e chegando até a terceira idade. Então, nosso propósito ao chegar até você, seja pela Rede Super de televisão ou por uma das nossas plataformas digitais, é levá-lo a uma reflexão e te inspirar a promover esse diálogo, promover esse relacionamento entre as diversas gerações que compõem uma família. E para isso hoje nós escolhemos um tema que cruza um pouco com a palavra diálogo e com a palavra recomeço, porque afinal nós estamos na Lagoinha no ano do recomeço. Então nós queremos hoje tratar desse tema, recomeçando o diálogo. Agora, por que recomeçando e por que o diálogo? Então vamos tentar entender essas duas palavras. Primeiro, por que recomeçando? Nós estamos vivendo ainda, quem estiver assistindo isso logo que subir no YouTube ou estiver passando de forma inédita pela Rede Super, nós estamos vivendo ainda um tempo assim sem precedentes na história, que é a pandemia do Covid-19. E isso acarretou no isolamento, né, amor? Fala um pouquinho aí como é que foi a nossa experiência, está sendo a nossa experiência de isolamento e confinamento. Pois é, eu sou professora, então desde março, nas aulas online, né, estou dentro de casa com as crianças. Os meninos dentro de casa, imagina que maravilha que é, né? Com as crianças, né? Então está sendo assim um momento de estarmos em casa. Exatamente. E aí muitas pessoas falam assim que é um momento difícil, é um momento desafiador, mas também por causa disso é um momento de aprendizagem. Às vezes a família, por causa da correria do dia a dia, ela não se comunica tanto. E por causa do confinamento, a família foi obrigada a conversar, a conviver com mais proximidade. Então, é esse recomeço do diálogo que nós estamos falando, esse contexto de que, principalmente entre pais e filhos, pais idosos e filhos adultos, avós e netos, que tiveram que ser, bem dizer, obrigados a viver muito próximos durante um longo período de tempo. É uma oportunidade, então, de reaprender a conversar, a ter o diálogo. Mas o que é diálogo? O que é diálogo? Qual que é o conceito de diálogo? Posso falar? Pode. Então, a gente lá em casa, a gente ficou pensando o que seria esse diálogo e a gente chegou a uma conclusão. É uma exposição de ideias de pessoas diferentes com o propósito de chegar a um acordo. Então, são pessoas diferentes, ideias diferentes, às vezes formas de vida, heranças familiares diferentes, que se encontram para chegar no mesmo lugar. O acordo significa com o mesmo coração, ter o mesmo coração. Então, o diálogo não é um debate, não é um embate, não é uma troca de agressões, mas é uma oportunidade, com serenidade, com graça, pessoas diferentes chegarem no mesmo lugar. E para isso a gente precisa se comunicar. E existem, assim, deixando de uma forma bem didática, bem clara de entender, dois tipos de comunicação. A que é violenta e a comunicação não violenta. Esse período de pandemia, o Senhor me ajudou a trabalhar muito esse problema, que eu vou falar pela fé que eu tinha, Jesus, de comunicação muito violenta. E o que é a comunicação violenta? É quando você já dá a sentença para o outro do que ele é.
E quando você já chega na sua fala, na sua comunicação, falando o que o outro recebe essa fala com muita resistência e ele se arma e ele nem te escuta. Já a comunicação não violenta é a comunicação que você fala das suas emoções, dos seus sentimentos e fala como o outro está, não como ele é. E aí, a outra pessoa, ela consegue escutar o que você está querendo dizer com mais calma. Vou dar um exemplo. Vamos falar sobre desorganização. Boa. Vou dar o exemplo assim, tanto num trabalho quanto na relação de um pai com o filho. Então, por exemplo, você chega no quarto do seu filho e está muito desorganizado. Você tem duas maneiras de se comunicar. Ou você chega no quarto do seu filho e fala assim: que bagunça é essa nesse quarto? Você é um menino muito desorganizado. Olha aqui, eu não consigo nem andar nesse lugar. O que você quer promover com esse quarto desse jeito? Você é desorganizado. Essa é a comunicação violenta. Olha a diferença quando a gente pode ter uma outra comunicação. Você chega no quarto, está a mesma bagunça, a mesma desorganização. E você chega para o seu filho e fala assim: filho, quando eu estou andando aqui pelo seu quarto, eu estou percebendo que o quarto está muito desorganizado. E quando eu entro nesse quarto, eu tenho uma sensação muito desagradável, porque eu nem sei onde que eu posso pisar direito, eu não sei o que é roupa suja, o que é roupa limpa. Isso vai dando uma sensação de sujeira na nossa casa que não nos traz paz. Então, você pode ajudar a mamãe ou o papai a organizar melhor o seu quarto para que a gente tenha uma harmonia quando a gente entrar nesse seu quarto? Já é bem diferente, né? Já não é a sentença, é algo mais propositivo. Eu não cheguei para a pessoa e falei que ele é desorganizado, mas que naquele momento ele está. Agora, e nas relações dos adultos, né? Muitas vezes você está no seu momento de trabalho e aí você precisa da companhia do outro para poder produzir algo e o outro é muito desorganizado. Como que você pode falar de uma maneira não violenta? Olha, colega, colaborador, quando eu tenho que... Adoro colaborador. Quando eu tenho que dividir esse espaço de trabalho com você e eu vejo que sua mesa está assim desorganizada, sua mesa está desorganizada, as minhas ideias fogem porque eu foco nessa desorganização da sua mesa e não sei por onde começar, eu não sei onde está aquele documento que eu preciso achar. Então, será que a gente pode organizar essa mesa, porque eu preciso dessa organização para ter um melhor rendimento, né? Onde que eu posso começar a te ajudar nessa organização para que eu possa produzir mais? Olha a diferença se eu chegasse e falasse assim: poxa vida, que mesa desorganizada, eu não consigo trabalhar nessa bagunça aqui desse escritório, eu não sei onde que está um documento, você é muito desorganizado. A outra pessoa se fecha. Então, muitas vezes, na nossa casa, nesse período de pandemia, onde os ânimos estão exaltados, as pessoas já estão sensíveis. A maneira que a gente se comunica não é tão eficiente. Às vezes, você pode ser assim, igual a mim. A primeira vez que eu escutei essa abordagem dessa comunicação não violenta, eu vou abrir meu coração. Eu falei assim: que é isso? Ninguém fala assim, não. É muito artificial. Se eu vou ficar pensando no que eu vou falar, está desorganizado mesmo. Mas quando você começa a praticar esse jeito de falar, os resultados que você tem das outras pessoas em relação a você tão mais benéfico que você começa a perceber: olha, vale a pena eu me treinar e falar de uma forma menos violenta. E isso vai vindo com o hábito. É uma espécie de disciplina espiritual que você vai construindo. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Isso aqui é um programa do Lagoinha Gerações. Então, as nossas respostas, elas sempre são respostas bíblicas. Pautadas na Bíblia. Aqui não tem opinião do Richard, nem o que a Priscila acha. Aqui nós estamos atrás
das verdades bíblicas. Então, eu queria convidar você que está nos assistindo, você que está nas plataformas digitais ou na Rede Super, se você tem uma Bíblia, né, pega aí a sua Bíblia, ou se você tem um aplicativo de uma Bíblia no seu celular, abre ele aí, no livro de Salmos. E nós vamos ler o Salmo 78. Nós vamos ler assim, versículo por versículo, com calma, até onde nós entendemos que precisa. Mas agora, nesse momento, Salmo capítulo 78, versículo 1. Diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Aqui me chama muita atenção a palavra que está no imperativo, que abre esse versículo. Escutai. É o próprio Deus falando, escutai. Deus está nos chamando hoje, você que está nos assistindo, a escutá-lo. É uma ordem. O verbo está no imperativo. Me escute, me ouça. Ouça o que eu tenho para dizer. Eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Talvez o desastre do diálogo, ele não comece nem no momento em que você abre a boca, mas ele começa no momento em que você decide que você não quer escutar. E aqui eu não falo nem do interlocutor, seja sua esposa, seu filho, seu pai, seu avô, mas escutar a voz de Deus. Nós já fracassamos antes mesmo de falar, quando decidimos que não vamos escutar. E dentro do nosso coração, ainda mais num momento de tanta ansiedade, de tanta apreensão, de tantas expectativas frustradas, de tanto isolamento social, é natural que surjam dentro do nosso coração, da nossa alma, que fica agitada e confusa, várias vozes. Tem a voz das pessoas que estão à sua volta, que também estão ansiosas, também estão irritadas, também estão agitadas. Tem a voz da sua carne, querendo pecar, querendo cair, deixar a ira transformar-se em pecado. Tem a voz do mundo, né? Celularzinho, redes sociais, as tias do Zap, né? Os Clubhouse, os Telegrams, os Facebooks, a internet, a Infernet. Ai, já empolgou agora, Isso. gente. E tem a voz do próprio Satanás também falando o tempo todo. Mas no meio dessa miríade, dessa polifonia, existe a voz de Deus. É essa voz que nós precisamos escutar. Nós precisamos acalmar o nosso coração. Pois a única voz que está falando a verdade, sempre, sempre, é a voz de Deus. Lá em João 14, 21, fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando você escuta a voz de Deus, antes de começar a falar a sua opinião, de expressar os seus sentimentos, você não só está obedecendo a Ele, você não só está o escutando, mas você está fazendo uma declaração de amor para Deus. Por isso, o caminho mais seguro para começar o diálogo é entender que existe uma voz falando junto com a minha, junto com a da Priscila, e é essa voz que vai permitir que esse diálogo dê certo. Nós temos que abandonar as nossas opiniões e escutar o que Deus tem para dizer. No versículo 2, continuando, ele diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Uma forma que Jesus usava frequentemente para falar com o povo e com os seus discípulos eram as parábolas. Parábolas são histórias fantasiosas que têm por trás um fundo moral. E aqui você pode tratar tanto o termo parábola, o termo enigma, quando você vai para a origem hebraica da palavra, é shedah.
Shedah, que significa um nó. Então é como se existisse um nó, e quando você vai contando a história, você vai desatando esse nó. Moça inteligente, né? Olha, meu marido. Até parece, né? Enfim, as parábolas foram um meio pelos quais os povos antigos que não tinham internet, não tinha nem papel, dependendo da época, né? O papel era coisa assim para pessoas muito bem relacionadas, bem financeiramente, era a forma como as informações eram transmitidas de uma geração para outra. Era através das parábolas que as pessoas ensinavam valores, ética, princípios de uma geração para outra. E aqui é exatamente isso que Deus está falando. Olha, presta atenção no que eu vou falar, porque eu falarei princípios que precisam ser transmitidos através da cultura oral, de geração para geração. Então, o diálogo nada mais é do que uma oportunidade para operar isso que está sendo falado. Mas o texto continua. Lá no versículo 3 e no versículo 4 de Salmo 78, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a nossos filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, nesse texto, a gente consegue ver 3 gerações. Os pais, nós, falando, e os filhos. São 3 gerações se comunicando. Só para o pessoal entender, nós somos pais, mas é que a pessoa está falando assim, os nossos pais, nós e os nossos filhos, né? 3 gerações. Isso mesmo, 3 gerações. Mas como que a gente vai construir essa verdade da palavra de Deus em torno dessas gerações? O texto diz, olha as palavras que eu vou grifar aqui do texto. Ouvimos, contaram, contaremos. A Bíblia nos fala, a gente precisa ouvir os mais velhos, porque eles têm muitas coisas para nos ensinar. Eles já passaram por aquilo que a gente passou. Mas a gente também, enquanto pais que somos, temos que contar para os nossos filhos a palavra de Deus. E muitas vezes, gente, isso tem que virar um hábito na nossa vida. É o poder do hábito, é no dia a dia. Não precisa tirar, hoje na semana nós vamos separar para falar as coisas de Deus. Não. Muitas vezes as pessoas deixam de promover essa oralidade porque entendem que tem que ter uma formalidade. Tem que ter um ritual. Isso. Nós sabemos a importância, por exemplo, do culto doméstico. Na nossa casa, a gente tem o hábito de fazer o culto doméstico. Mas, será que a gente faz todos os dias? Não. Do formatinho. E durante muito tempo, isso era um peso no meu coração. Eu estou abrindo aqui meu coração, eu falava assim, que virou um confessionário. Confessionário. Eu falei assim, gente, a gente não faz o culto todos os dias. Tinha dia que não dava, tinha dia que as crianças dormiam, tinha dia que a gente estava cansado. Pais. Mas depois eu comecei a aprender que, pera lá, como que a Bíblia nos ensina a passar as verdades, a verdade da palavra de Deus, né, na nossa casa. Está lá em Deuteronômio 6, 6 a 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio 6, 6 a 9. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará. Olha aí, falará de novo. Enquanto estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por fronte entre os seus olhos, e você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas
portas. Então, como que a Bíblia está nos ensinando? Inclusive, tem esses versículos na porta da nossa casa. Tem esse versículo na porta da nossa casa. A Bíblia está nos ensinando que a gente tem que fazer isso em todos os momentos. Todo mundo levanta, todo mundo se deita, todo mundo se assenta. Na hora de comer, você fala. Então, quando eu tive esse entendimento, a gente, né, amor, na nossa casa, que o culto doméstico, muitas vezes acontece, a gente para, ora com os meninos, lê a Bíblia. Toda a estrutura é um culto, de um culto. Mas quando não dá para fazer essa estrutura de culto, na hora de comer a gente está falando da palavra de Deus, na hora de levantar, vai dormir, vamos orar. Essa maneira, ser o hábito... Ser estratégico, ser criativo, em ter a sensibilidade em determinados momentos de ver uma oportunidade de ensinar algo. Por exemplo, você está assistindo televisão e aí passa algo que é um mau exemplo na televisão, o seu filho está do seu lado, você não sabia que ia passar aquilo naquele momento. É só para você entender, porque rede social é muito perigosa. Na internet, né? Vamos usar um exemplo bem concreto, né? O menino está assistindo um desenho animado, censura livre, né? E aí o personagem arrota na mesa, lá da casa dele, né? Tá, mas a gente não quer falar dessas coisas sociais. A gente quer falar. Sim, mas é só um exemplo. Apareceu no desenho um princípio que fere a palavra de Deus. Né? Isso. Naquele momento, alguns pais podem falar assim: a partir de hoje você não pode mais ver esse desenho, porque esse desenho não é de Deus. E bane o desenho e pronto. A criança para e fala assim: o que está acontecendo? A gente optou, né, amor, a fazer o seguinte: apareceu algo impróprio, a gente pergunta para os nossos filhos: olha, isso que aconteceu no desenho, isso é certo? É assim que a Bíblia nos conta que a gente deve agir, é assim que a gente deve acreditar. E aí a gente transformou aquele momento de um desenho animado com um mau exemplo, para quê? Para contar a verdade da palavra de Deus para a nossa casa. Isso pode acontecer com seu filho adolescente. Você pode chamar a um diálogo, não com... deixa eu te ensinar como que é aqui. Não, o que você pensa sobre isso? Né, adolescente, o que você pensa sobre isso? Você acha que isso é certo? Vai tirando da cabeça dele o que ele pensa e depois entra com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a verdade. Muitas vezes nós abdicamos dessas intervenções, porque tem algo muito forte que diz que é mais fácil proibir do que ensinar. Mas a proibição, ela limita a ação da criança, do adolescente ou de qualquer outra pessoa naquele momento, mas como ela não tem o entendimento do que por que é proibido, ela com o tempo vai ser instada a burlar aquela regra. Mas se você ensina os porquês, a pessoa naturalmente vai banindo aqueles princípios ruins e adotando os bons. É claro que isso exige mais trabalho, mais sensibilidade, mais percepção, porém, é o caminho que a Bíblia nos ensina. Os frutos são duradouros. São permanentes. Porque o que a Bíblia nos fala, e olha, fale, converse, escute. E com os mais velhos das gerações? Eles têm tanto a nos oferecer, tantas experiências, até para falar assim: olha, eu agi assim e não deu certo. Se eu fosse você, eu não agiria assim, porque os caminhos são esses. Ou eles podem nos falar: olha, na minha época, eles gostam muito, eu já estou meio assim, sabe, amor? Falando no assim, meu na minha época... No século passado. Deu certo isso que nós fizemos. E como que Jesus, eu estou tão velho, meu Como Deus. que a gente é edificado com essas histórias? Até hoje eu me lembro das histórias da minha avó. Eu converso muito com a minha mãe, ela me conta histórias. E como essas histórias nos edificam? Uma vez o Daniel me perguntou por que eu digitava tão rápido no computador. Eu falei assim: não, é porque eu fiz o curso de datilografia. E aí ele ficou curiosíssimo, né? E a Priscila tinha uma máquina de datilografia. Tenho até hoje. Aí levamos lá para casa, estava na casa da mãe dela. E foi aquela experiência que faz a gente se sentir velho, mas que mostra como que de uma geração para outra mudou tanto as coisas no mundo. Então, nesses dois versículos, o versículo 3 e o versículo 4, a Bíblia está nos ensinando: transforme
todos os momentos da sua vida com esse poder do hábito de falar a palavra de Deus e transmitir isso para a próxima geração? Bom, vamos caminhar um pouco mais. No versículo 5 e no versículo 6 do Salmo 78 diz assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Nós vivemos num mundo relativista. A verdade é um conceito assim que enfraqueceu muito. O relativismo nada mais é do que aquela ideia de que cada um pode construir a sua narrativa, cada um é dono da sua própria verdade e que, portanto, não existiria uma verdade absoluta. E isso permite que diálogos se transformem em debates sem fim, debates sem solução. Porque se cada um é dono da sua verdade, como chegarão a um acordo? Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Um mundo onde a verdade ela é mutável, ela é líquida, né? Ela se conforma de acordo com a minha demanda, com o meu interesse, com a minha vontade. É nesse mundo que estamos inseridos. Hoje o diálogo é muito mais desafiador do que foi no nosso tempo, quando éramos mais novos, né? O abismo entre uma geração e outra nunca foi tão grande. Eu falo sempre isso aqui porque está cada vez maior, está cada vez mais difícil alcançar a linguagem, as tecnologias, os maneirismos e principalmente os princípios e valores. Está cada vez mais difícil. E qual que é a solução, então, para mudar isso? Primeiro, é enfrentar esse relativismo com a palavra de Deus, que é, dentro da percepção cristã, a verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta, é a palavra de Deus. Então, se a Priscila tem um ponto de vista a respeito de uma situação e eu tenho um ponto de vista diferente e nós estamos tentando convencer ao outro a adotar o ponto de vista do outro e não estamos alcançando sucesso nesse diálogo, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos debruçar na palavra. Amor, o que a Bíblia fala a respeito disso que nós estamos divergindo? Qual é a resposta bíblica para essa questão onde nós não encontramos um acordo? Mas para isso acontecer, para isso funcionar, conforme diz esse texto, para que a transmissão de pai para filho, de geração para geração, aconteça de forma eficaz e permanente, é preciso que haja empatia no diálogo. Empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você tentar entender o que a pessoa está sentindo, ao invés de pensar apenas no que você está sentindo. Agora, tem um jeito muito fácil de você conseguir isso, porque tentar imaginar o que o outro está sentindo, às vezes fica muito difícil. Mas a gente pode perguntar, como que você está se sentindo nessa situação? Por que está sendo difícil para você? O que está dentro das suas emoções? Você pode compartilhar comigo? Aí, o processo da empatia fica muito mais fácil. E você também falar para o outro, né? Olha, eu estou sentindo isso nessa situação. Eu não estou confortável com isso. E eu preciso... Aí você fala o que você precisa. E nessa fala das emoções, o que o outro está sentindo, o que eu estou sentindo, é muito mais fácil a gente ter empatia. E o mundo, do jeito que as relações estão deterioradas, e esse isolamento trouxe à tona muita coisa que estava escondida, não é que o isolamento promoveu a deteriorização dos diálogos, eles já estavam deteriorados, mas aí cada um ia para o seu mundinho, para o seu trabalho, para a sua escola, e conseguia adiar o confronto. Agora que as pessoas são obrigadas a ficar horas e horas olhando uma para a outra, isso tudo está saindo, né? Está surgindo, mas está tão precário
o diálogo, a comunicação está tão deteriorada que sim, a pessoa não tem que ter a obrigação de adivinhar o que você está sentindo. Sim, é importante que você verbalize o que você está sentindo. E sim, você deve perguntar para outra pessoa o que ela está sentindo, para que ela fale o que está sentindo, para que você saiba o que ela está sentindo, para que você tenha empatia e se coloque no lugar dela. Eu sei que é um exercício de negação, de renúncia, mas o cristianismo, o viver no mundo de Cristo, envolve renunciar à vontade, envolve se colocar no lugar do outro. E Jesus, que é o próprio Deus, ele fez isso mais do que qualquer outro. Quando na cruz ele se colocou no lugar de todos nós para que tivéssemos a vida eterna. Então é importante que entendamos isso. Nós temos 2 níveis relacionais que são os mandamentos de Cristo para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A relação vertical com Deus, ela pode ser extravagante, ela pode ser extremada. Tem que ser, né? Pode não, tem que ser, isso mesmo, ela tem que ser exagerada, extremada. Você tem que se rasgar o seu coração diante de Deus, porque o amor dele é sincero, o amor dele é verdadeiro, o amor dele é incondicional. E é engraçado que a Bíblia fala, né, amor, que como que Deus mede se a gente o ama mesmo? É se a gente segue os mandamentos. Então, quando a Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas, é falar assim, olha, todos os mandamentos de Deus são verdadeiros, são justos, e eu vou me lançar nesses mandamentos. Não tem o que eu acho, não tem o que eu... mas seria melhor assim para mim. Não. Se Deus falou, eu me lanço, eu vou seguir os mandamentos dele. No entanto, a relação horizontal, ela não envolve extravagância. Ela envolve a empatia, o cuidado, o equilíbrio. Mas onde que está isso na Bíblia, da empatia, no 2º mandamento? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Olha, é isso. Tem que estar igual. Você não pode, mas eu quero seguir tanto a Jesus. Gente, eu estou falando isso com muito carinho e amor. Eu quero seguir muito a Jesus. Então eu vou me renunciando. Eu vou me renunciando em favor do outro. Vai se anulando, né? Chega um momento que explode, né, amor? A pessoa se anula e desintegra. Ou então, e aí ela não tem capacidade de amar mais. Ou então a pessoa fala assim, não, eu quero tudo para mim. Não, você tem que suprir as minhas necessidades. Olha, eu estou precisando disso. Aí dá o outro lado que vem o egoísmo. Né? Então, o que é o 2º mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo? É você falar dos seus sentimentos e das suas necessidades, escutar o outro nas necessidades dele e nas emoções dele, e os dois, olha, um do lado do outro, né? Olha que lindo. E qual é a consequência de um diálogo sadio, meu amor? É o versículo 7. É o versículo 7. Vamos lá? Olha o que diz o versículo 7. Acompanhe aí da sua Bíblia, Salmo 78, 7. Diz assim, olha, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Quando a gente vive assim, essa proposta da palavra de Deus, do Salmo 78, a empatia gera confiança. Gente, quando você fala dos seus sentimentos, quando você escuta os sentimentos do outro, e os dois que estão na conversa, não precisa ser marido e mulher, pode ser pai e filho, pode ser filho e avô, dentro da sua geração, quando você se coloca, você fica vulnerável. E aí, se o outro te responde com carinho, com amor, isso gera uma confiança tão grande. E eu quero dar 2 exemplos aqui de como esse poder do hábito de falar da palavra de Deus, de se colocar, gera confiança. Eu tenho um filho de 5 anos e ano passado, por causa da pandemia, os ajustes na nossa casa, tantas demandas, eu abandonei
o Josué cognitivamente. Vou explicar o que é isso. A gente deu todo o amor, a gente deu todo o amor, todo o carinho para ele dentro de casa, confiança, mas eu não conseguia acompanhar o Josué nas aulas virtuais, porque no momento que ele estava tendo a aula virtual, eu estava dando aula. E eu estava trabalhando fora de casa. Trabalhando. O meu filho mais velho conseguia operar o computador sozinho, mas eu não conseguia dar aula e ficar aqui do lado ajudando o pequeno. Então, eu escolhi naquele momento abandonar essa área, porque ele tinha só 4 aninhos. Falei assim, ano que vem a gente pega firme. Só que na minha inocência, eu achei que ano que vem a gente estaria presencial. E o que acontece? Não estamos no presencial. Então, eu tive que passar a aula do Josué para a tarde. E ele ficou 1 ano sem estudar. E agora que a gente está nessa aula virtual, nesse desafio, mães, vocês me entendem, pais que estão acompanhando, vovós, vovôs, que estão ajudando as crianças, é muito difícil para eles, tão pequenos. E muitas vezes, quando a professora do Josué, que é uma fofa, com toda a paciência, vai passando as letrinhas no quadro, vai mostrando os números, e ele ela não é fofa, consegue. Não, ela é uma heroína, né? Uma heroína. Gente, eu sou professor, acho que eu não seria capaz de fazer. Eu sou professora, eu falo, como ela consegue? Professoras do infantil fazem, como viu? ela consegue. Estão de parabéns. De parabéns mesmo. Mas muitas vezes, quando vão passando aquelas letrinhas, o Josué, ele fica tão desesperado, assustado, porque ele não consegue. Impaciente, né? Eu preciso parar. Ele fica frustrado, na verdade, só que ele não sabe falar, mãe, eu estou com medo, eu estou frustrado, eu não sei se eu consigo fazer essas letras. Tem 5 anos, né? Ele tem 5 anos. Eu tenho que parar, mas olha o que gera a confiança. Eu paro, eu olho nos olhos dele e falo assim, Josué, a mamãe está aqui do seu lado. Eu não falei que eu ia te ajudar? Nós vamos repetir quantas vezes forem necessárias para você aprender. Você confia na mamãe? Eu falo sempre essa frase. E de onde que eu tirei essa frase? Um dia eu estava orando, antes das aulas começarem. E eu falando assim, Jesus, vai ser um desafio tão grande esse ano. Eu não sei esse negócio de aula virtual com criança. Eu sou professora, mas de adolescente. Me ajuda. Como que eu vou fazer? Eu orando. Jesus pôs essa frase na minha mente na hora. Que eu parei? Eu parei, peguei meu celular, anotei rapidinho essa frase. Porque eu sabia que essa frase não era do meu coração. E aí, depois, em outros momentos de oração, eu fui falando assim, Jesus, grava essa palavra na minha mente. Grava essa palavra na minha mente, para que quando eu estiver na situação difícil com o meu filho, eu venha agir conforme o Senhor me orientou. E aí, gente, quando eu faço isso com Josué, eu posso dar esse testemunho. Ele amansa as emoções dele e ele eu sou testemunha que isso não é fácil. O lápis e ele consegue fazer. Mas olha como que a confiança. Outro dia, essa semana, o Daniel, meu mais velho, chegou para mim e falou assim, mãe, me conta de novo aquela história do meu estojo que foi roubado e que eu orei e que o estojo voltou. Do nada, ele pediu de novo essa história. O que o Daniel estava querendo? Ele estava querendo confiança. Ele estava querendo reviver na contação, olha o que a Bíblia diz. Vamos relembrar essa história? Cultura oral, né? E depois que eu contei para ele de novo, filho, foi assim, você orou porque você queria o estojo, Jesus mandou o estojo de novo para você. Eu perguntei para ele, por que veio essa história agora, Daniel? Por que você quis saber dessa história de novo? Ele virou para mim e falou assim, porque eu queria relembrar o que aconteceu comigo. Essas ideias, essas memórias na cabeça do Daniel estava esquecendo. Então ele voltou na mãe e pediu, mãe, me conta de novo. E é assim que tem que ser com a palavra de Deus. A gente vai contar a mesma história da Bíblia várias vezes, o mesmo versículo várias vezes, porque a Bíblia diz, inculque. Então você vai inculcar, e não é só no seu filho não, você vai inculcar no seu cônjuge, você vai inculcar na sua esposa, nos seus pais, você vai falar a palavra de Deus. É uma espécie de círculo virtuoso, né? O diálogo, ele gera a segurança gera a
confiança, e a confiança gera mais diálogo. O diálogo gera segurança, a segurança gera confiança, e a confiança gera mais diálogo. Então, quando nós investimos na empatia, na segurança, nós vamos tornando os abismos cada vez menores entre pais, filhos e avós, até que chega um determinado momento que eles deixam de existir. E a gente fala muito assim, sai da sua zona de conforto, sai da sua zona de conforto. Por quê? A nossa zona de conforto é confortável para nós. Então, quando os nossos que estão ao nosso redor estão sempre naquele conforto da palavra de Deus, ouvindo as mesmas coisas, inculcando, aquilo é confortável para ele. Quando eles estiverem fora desse ambiente seguro da família, com a palavra de Deus, e apresentarem para eles outras propostas, aonde que eles vão querer ficar? Eles vão querer ficar na zona do conforto. Exatamente. Que é o conforto da palavra de Deus. Eles vão falar assim, não foi isso que eu aprendi desde criança. Não foi isso que os meus pais me contaram. Não foi isso que os meus avós me contaram. E aí é aonde eles vão permanecer nos caminhos do Senhor, e nós também. Esse é o sonho, a vontade de Deus expressa nesse texto. Agora, e se nós ignorarmos tudo isso que foi falado até aqui? E se simplesmente não levarmos em consideração a importância do diálogo, da empatia, da segurança? O Salmo também fala a respeito disso. Vamos ler o versículo 8, é o nosso último versículo de hoje. Salmo 78, versículo 8. E que não fossem como seus pais, não fossem como os outros, quer dizer, que esses que vão dialogar não vão ser como aqueles que não dialogavam, como que eles eram, uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Quando nós não investimos no diálogo dentro das nossas casas, seja do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos com os pais, avós com netos, pais idosos com filhos adultos, seja qual for a configuração da sua casa hoje, quando não se investe no diálogo, que tipo de geração nós vamos colher lá na frente? Uma geração com essas características, obstinada, rebelde, inconstante, infiel. O obstinado é aquele que atropela tudo para alcançar o que ele quer. É uma marca de quem não dialoga. É passar por cima das pessoas, é pisar na cabeça das pessoas. O que importa é alcançar o seu resultado. As pessoas são só um detalhe. O rebelde é aquela pessoa que não se subordina, que não se sujeita, que está sempre enfrentando a autoridade, insubmissa. O inconstante, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, nunca sabe o que quer, nunca está satisfeito com nada, nada lhe satisfaz. Quando ele acha que alcançou o que queria, ele se frustra e aquele vazio que está dentro dele, ele tenta preencher com tanta coisa e no final continua vazio, porque o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Mas o pior de todos esses elementos, que são os frutos de uma casa sem diálogo, é a infidelidade a Deus. Porque se eu e a Priscila não pararmos no nosso diálogo, quando a divergência for insolúvel e decidirmos verificar na Bíblia qual é a resposta para essa questão que se diverge, nós vamos quebrar esse princípio. Porque se nós não vamos na palavra para resolver o diálogo que não está resolvendo, certamente nós vamos fazer algo que a Bíblia não fala. E aí um vai ferir o outro, um vai magoar o outro, ambos vão pecar, ambos vão ser infiéis à palavra de Deus, como disse esse texto que acabamos de falar. E isso então serve como que um alerta para as nossas casas, um alerta para as nossas famílias. Se nós não investirmos
com assertividade, com intencionalidade, com força, com empatia, num diálogo saudável, cuja base seja a palavra de Deus, nós vamos contribuir para uma geração obstinada, rebelde, inconstante e infiel. Eu te pergunto, você que nos assiste pela Rede Super de televisão, ou que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, como que está o diálogo na sua casa? Como que você está conversando com as pessoas que moram debaixo do seu mesmo teto? Talvez seja a hora de parar um pouco e voltar à palavra de Deus. Escutai, escutai. Deus está falando com você através dessa ministração. Escute Deus. Coloque Ele nesse diálogo e você vai se surpreender como que a qualidade de vida da sua casa será tão diferente. E aí você pode estar com um certo desespero dentro do seu coração. Falando assim, gente, essa palavra caiu como uma bomba no meu coração. Eu estou no caminho errado. Não se desespere. Se arrependa diante de Deus. Pare agora. Comece a falar. Se você não consegue falar com palavras, fale com lágrimas. Mas fale com Deus. Fale em silêncio, fale em voz alta. Fale com Deus. Deus, eu preciso do Senhor. Em Provérbios 2, 3 diz, se você pedir por inteligência e gritar por entendimento, grite, peça, Senhor, eu preciso desses bons diálogos, eu preciso dessa palavra sobre mim, na minha casa, na minha geração, me ajuda, se prostra diante do Senhor e Ele vai ouvir a sua oração, porque é essa promessa que Ele tem para nós. E nós queremos também servir de apoio para você. Talvez você esteja precisando só de uma oração, talvez você está afastado do Senhor e quer voltar aos caminhos do Senhor. Nós temos tantas oportunidades. Você fala assim, mas eu estou tão longe. Como que eu posso ser abençoado? Tem várias formas. Você pode, por exemplo, ligar para o nosso telefone da paz. O 3429-9550. Ali você pode abrir o coração, pedir uma oração e você vai ser grandemente abençoado. Talvez seja de uma cidade que não existe ainda a Igreja Batista da Lagoinha. Então nós temos o Campus Online. Você digita lá Lagoinha Campus Online e você vai encontrar uma igreja virtual com toda a estrutura para falar com você. Talvez o que você está precisando é de um atendimento pastoral para a sua família e para você. Aí nós temos também a Casa Pastoral, aqui em Belo Horizonte. Se você é da Grande BH, e temos o Campus Online, para quem não é de Grande BH. Mas se você é da Grande BH, 3429-9400 é o telefone da Casa Pastoral. Lá nós temos uma equipe linda para atender a sua família, a sua casa. Ligue e agende um horário. Mas nós queremos orar por você agora. Então, acompanhe conosco essa oração. Estenda a sua mão, onde quer que você esteja, que nós queremos ministrar na sua vida, para que a sua casa haja diálogo e que dessa forma haja qualidade de vida na sua casa. É tempo de recomeçar o diálogo nas nossas casas. Pai, em nome de Jesus, visita essa pessoa que ligou a Rede Super de televisão, ou o Facebook, ou o canal de YouTube da Lagoinha Global, que em nome de Jesus o teu Espírito alcance essa pessoa agora. E se ela está vivendo uma guerra dentro de casa, onde as pessoas mal conseguem conversar, que o Senhor lhe dê sabedoria, lhe dê força para ouvir somente a tua voz, que o Senhor lhe dê força para ter empatia, para que traga um ambiente de segurança, para que haja um diálogo saudável e pacífico, e que essa casa nunca mais seja a mesma. Nós o abençoamos,
Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. 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 O Lagoinha Gerações, ele também tem uma série de cursos que você pode fazer presencialmente em uma das mais de 500 lagoinhas, ou também por ensino à distância. Você vai entrar no lagoinha.com, na área de inscrições online de cursos. Você tem lá curso sobre namoro, noivado, casamento, criação de filhos, muito em breve homens, mulheres, tem muita coisa boa para oferecer para você. Você também pode nos acompanhar, todo o conteúdo do Lagoinha Gerações, no YouTube, no canal do Lagoinha Global. O Lagoinha Global é que hospeda todos os conteúdos do Lagoinha Gerações. Então, se você não está nos acompanhando pelo canal de YouTube, eu queria te convidar, porque tem muitas outras ministrações na área de família lá, para te abençoar, e tantos outros temas ali no canal da Lagoinha Global. Se inscreva, ative o sininho para receber notificações e também dá o seu like no vídeo, caso você esteja assistindo agora, e eu tenho certeza que se você compartilhar isso com pelo menos 5 pessoas, vai abençoar muita gente. Bom, eu acho que por hoje está bom, né, linda? Que bom que você ficou conosco, para nós foi um prazer, que alegria, que privilégio estar aí do seu lado. E que Deus te abençoe, e até o próximo Lagoinha Gerações, se Deus permitir. Até. Paz.